Vamos ler em Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Amém. Amém. Com base neste texto, vamos ajoelhar-nos, vamos ser dirigidos em oração pelo irmão Mário dos Anjos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Que tua vontade seja feita na terra como no céu. Amém. Pai Santo, mais uma vez nós não estamos do teu Cristo Jesus, que estamos por estar ao teu santo e dos pés, para pedir perdão de todos os nossos faltas e pecados e de toda a nossa inteligência. Perdoa-nos, Pai, e dá-nos licença de sabedoria do alto, sob a direção do Santo Espírito, para que possamos compreender tudo o que és que nós fazemos, antes que a porta da graça se feche. Vem abençoar-nos por mim nesta igreja de onde estamos. Abre o nosso coração para esta mensagem e abençoa o certo que escolheste para nos dar esta bendita verdade, que encha-nos os seus lados pelo teu Santo Espírito, para que eu sinta que vais dizer não são as suas palavras, são tuas, e que estas palavras vindo do teu trono de glória possam entrar nos nossos corações, possam nos nossos dias enquanto vivemos, pôr em prática e ajudar os outros a dar o testemunho do teu nome. Abençoa todo o teu povo, Pai, e especial aqueles que encontram doentes. Abençoa também todo o trabalho que está a ser eficiente na nada, meu Deus. Abençoa os servos que escolhi para estudar estas mensagens, que desde a base da vida para o altar, para que nos possam explicar a toda a gente o que é esta verdade e os conselhos que nos querem dar. E às almas que querem aceitar estes conselhos, as abençoes e os guardas, e os protejos também na sua vida e também possam chegar a ti antes que a porta da graça se feche. Abençoa os teus doentes, onde estiverem, abençoa aqueles que nos faltam aqui, guarda onde estiver, Pai. Vem ficar connosco, não nos deixes só. Pedimos esta bênção humildemente, o perdão de nossas faltas e dos nossos pecados, rogando humildemente neste nome santo, que é o nosso querido e amado Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Nós podem tomar os seus assentos. Gostaríamos já, desde já, dar as boas-vindas a todos. Hoje estamos aqui para podermos louvar ao Senhor, também para podermos aprendê-lo, para abrir os nossos corações à mensagem que Ele tem para nós hoje. Já falámos aqui hoje sobre a vida de Paulo, mas hoje vamos falar agora, nesta sequência, de um outro tema também muito interessante, que nos será apresentado pelo nosso irmão André Ribeiro. Mas antes disso, como habitualmente, vamos fazer aqui a nossa lista de anúncios, não é? Neste momento, os anúncios, como podem ver no boletim, está só projetado para o final do mês de setembro, portanto, no último sábado do mês de setembro, a Liga de Jovens, aliás, o Sábado Jovem, é um sábado todo ele dirigido pelos jovens, é um sábado, portanto, destinado a todos, mas em cuja direção, em cujo trabalho serão todos os jovens, são os jovens a participar, desde a escola sabatina, desde a parte inicial, logo às 9h30, até ao final do dia serão sempre os jovens a participar. Nesse dia não haverá reunião aqui em Lisboa, porque, portanto, estaremos todos juntos no mesmo local para fazermos essa
reunião. Queria desde já dar também a informação que o nosso irmão Pedro Conceição veio de Inglaterra, como já falámos na semana passada, e o nosso irmão Hilton chegou esta semana do Brasil. Portanto, correu bem essa sua viagem. Ele teve uma semana na Igreja de Turalvim, produzindo uma palestra, aliás, uma semana de oração, que foi feita em Artur Alvim, e depois, na última semana, teve que viajar por vários lados do Brasil, portanto, viajou assim algumas vezes o tamanho de Portugal. O Brasil é pequenino, como nós sabemos, não é? E qualquer deslocação são logo muitos quilómetros. E ele fez várias viagens e veio um pouco cansado, mas está aí pronto para continuar a trabalhar. Ele hoje está em Almada, portanto está a prosseguir o trabalho. E para a semana arranca para São Tomé e Príncipe, fazendo um trabalho em São Tomé e Príncipe, portanto onde lá vai estar também 2 sábados lá na nossa igreja em São Tomé e Príncipe, desenvolvendo lá o trabalho. O nosso irmão Pedro Conceição arrancará esta semana para a Itália, onde também vai fazer o trabalho em Itália, que o Conferência Geral vai lá estar, e depois virá a Portugal e arranca de seguida para os Estados Unidos, para a União, para a Conferência Geral, onde vai produzir a reunião do Conselho. Portanto, estes irmãos vão estar a correr. Será bom que nós não nos esqueçamos dele nas nossas orações. Nossas orações diárias, possamos pedir a bênção do Senhor para o trabalho deles, para esse desenvolvimento do trabalho que eles vão fazer. Não nos esqueçamos também dos pedidos de oração, além desse que acabámos de fazer, também temos aqui um pedido de oração para o trabalho que está a ser desenvolvido do Saúde Total, também para os outros trabalhos missionários que têm sido agregados e desenvolvidos. Temos aqui uns pedidos especiais para Joaquim Roldão, para Maria Antonieta, para Esmeralda e família, desculpa, e também para a família Gomes, Fátima Gomes e família, peço desculpa, não estava a perceber muito bem a letra. Portanto, recordando, Joaquim Roldão, Maria Antonieta, Esmeralda e família, e também para Fátima Gomes e família. Não nos esqueçamos então das nossas orações das pessoas e também dos nossos irmãos que vão trabalhar e vão desenvolver esse trabalho também nos outros lados. Também por aqueles que continuam cá e que cá também vão desenvolvendo o trabalho missionário em vários locais, como nós sabemos, com o irmão André também, no trabalho que ele desenvolve para a rádio. Irmãos, mas pronto, os anúncios estão feitos, as orações estão pedidas, não nos esqueçamos delas, mas hoje viemos aqui efetivamente para ouvir o nome do Senhor. E para preparar os nossos corações, gostaria que cada um em seu coração fizesse uma oração silenciosa, pedindo a presença do Senhor. Por um erro meu, não fizemos logo no início do programa, como é virtual. Passámos logo ao hino, mas cada um em seu coração faça uma oração pedindo a presença do Senhor, e uma bênção especial para o nosso irmão André, que nos vai falar. Mas para isso também vamos preparar os nossos corações ouvindo um hino pela nossa irmã Naomi Rica.
encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E a me abraçar, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Ai, oh, que mistério curioso! Uma formiguinha acreditando, preguiçoso, ensinando preguiçoso. Deus não quer preguiçoso na escola. Deus não quer preguiçoso na escola. Deus não quer preguiçoso na escola. Porque senão a lição sobra. Amém. E assim desistimos que os nossos corações estejam então agora preparados para ouvir a mensagem do Senhor, escrito para ensinar e dar esperança. Com o nosso irmão André Ferreira. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos nós nessa manhã. Amém. Estamos muito contentes por estar aqui neste sábado. No sábado passado estivemos no Montijo e hoje estamos muito contentes pela oportunidade de podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos os presentes. E nosso desejo é que possamos sentir-nos tocados pela palavra que vem de Deus, pois a palavra é de Deus. Nós emprestamos a voz e que Deus possa trabalhar com todos nós para que essa mensagem alcance um lugar muito especial em nossos corações. Todas as coisas que temos registrado na palavra de Deus têm um propósito bem definido. Tudo que ali está escrito é para o ensino ou para a esperança. Então todas as advertências, todas as mensagens que olhamos como sendo uma mensagem dura, nada mais é do que algo para trabalhar a nossa instrução ou nosso ensino, trabalhar a nossa esperança e a renovação da nossa fé. Nós temos lições muito preciosas no passado ou do passado que nós podemos nos dias de hoje adaptá-la e com certeza iremos tirar
dessas lições um grande proveito. Eu gostava de basearmos no que aconteceu com o povo de Israel, com o povo hebreu. São muitas experiências que eles passaram e de forma muito coincidente parece com as nossas. É claro que as circunstâncias são outras, é claro que utilizamos de outros meios para, quem sabe, deslocar-nos de um lugar para outro. Quem sabe temos maior conhecimento no que diz respeito à antropologia, à história, à geografia, a vários aspectos no que diz respeito à própria fisiologia do nosso organismo. Mas, de qualquer maneira, na essência, a história do passado se repete conosco e nós podemos tirar lições. Nada temos de temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do modo como Deus nos guiou e de seus ensinos em nossa história passada. Todos nós temos uma história no passado. Todos nós tivemos experiências com Deus. Toda experiência traz instrução. E se não trouxer, não valeu de nada. Tem um velho ditado que diz: errar é humano. Mas permanecer no erro já é uma situação muito crítica, não é? Então, se aprendemos com o erro, já não foi tão mal ter errado. Então, o que Deus deseja é que nós aprendamos com as lições e com as coisas que passou conosco em tempos passados. Vamos lembrar de um velho costume que havia entre o povo de Deus. Quando havia um acontecimento extraordinário, sabe o que o povo fazia? Eles escolhiam uma pedra, ou algumas pedras, e naquela pedra eles punham no lugar, e aquela pedra ficava como memorial daquele acontecimento. Nós temos alguns exemplos assim, Samuel 7, verso 12, Josué 4, versos 5 a 7, e temos também Malaquias 3, versos 16. No caso de Josué, nós vamos falar sobre isso futuramente, daqui mais um pouquinho. Josué guiou o povo de Israel desde que Moisés terminou seu ministério até a Canaã que Deus havia prometido, até a terra prometida, né? Ainda hoje, mesmo as pessoas céticas que não querem aceitar essa história como sendo uma história providencial da guia e do cuidado de Deus, eles usam desse termo para projetar a ideia do cumprimento de uma promessa futura. Então eles falam: olha, vá para aquele lugar que aquilo é a terra prometida. Quer dizer, esse termo é um termo bíblico, mas muitos usam mesmo a desconsiderar a história bíblica. Então, neste caso, eles passaram pelo Rio Jordão, não é? E quando estava a passar pelo Rio Jordão em seco, o que foi instruído a fazer os sacerdotes? A escolher 12 pedras ali do leito do Jordão e com aquelas 12 pedras construir então um altar, um monumento em celebração daquele acontecimento. Isso está em Josué capítulo 4, versos 5 a 7. Mas Malaquias capítulo 3, verso 16, podemos encontrar o seguinte. Malaquias capítulo 3, verso 16, é o último livro do Velho Testamento. Diz-nos assim: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honraram o seu nome. Esse texto, ele pode tanto ser identificado no passado como no presente. Ele é intemporal. Então, se nós colocarmos esse texto para nós, aqueles que temem ao Senhor falam uns aos outros sobre esse temor, e há um memorial diante de Deus em relação àqueles que temem o seu nome. Então é interessante que na nossa história nós podemos marcar pontos de referência, como se costuma dizer em alguns tipos de entretenimento, fazer ali um checkpoint para quando houver qualquer situação difícil, nós retrocedemos até aquele ponto e dali arrancamos com a esperança renovada, né? Muito bem.
Agora, por que é importante nós estudarmos a história? Por que é importante ler a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Ou seja, aquela palavra poderosa que fez os mundos, conforme o salmista nos fala, aquela palavra que criou, né, todos os animais, que separou as águas de baixo da terra, as águas de cima, que mandou aparecer a luz, mesmo antes do sol existir, a luz apareceu. Ou seja, a luz não está inerente ao sol, a luz é independente do sol. O sol tem luz, o sol não é luz, né? Deus é luz. Quem criou os luminares da noite, quem criou os animais, as plantas, pelo poder da sua palavra. Então essa palavra poderosa, ela está diante de nós através da Bíblia. Esse mesmo poder vivificante está na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos conta a história do povo de Deus no passado. Há muitos outros livros de história. Mas por que é tão importante nós estudarmos a história? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Já citamos aqui, mas apenas para assentar a ideia. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Diz-nos assim: o que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Ser humano é ser humano desde que foi criado, não é mesmo? Então as pessoas que viveram no passado tinham características idênticas a nossas. Nós muitas vezes olhamos a história de Israel, né? E dizemos: que povo de coração duro. Imagina, Deus fez ali pelo povo de Israel uma demonstração maravilhosa de poder. Em primeiro lugar, tirou-os do cativeiro do Egito. E agora queria conduzi-los para a terra prometida, para Canaã. Passado ali algumas semanas, poucas semanas, já estava o povo ali a dizer: mas então, Moisés, como é que é? Nos tirou do Egito para a gente morrer nesse deserto aqui? Então, toma providência, dá um jeito, queremos comer. Depois, Moisés, vamos morrer de sede aqui no deserto? Era melhor ter ficado no Egito. Quer dizer, não reconhecia aquilo que Deus fazia por eles, né? Mesmo através da manifestação maravilhosa de Deus, através de abrir o mar vermelho, dar o maná, estavam sempre a reclamar. Mas veja só o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 a 15. 1 Coríntios, capítulo 10, os versos 6 a 15. Diz assim: essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Se nós estudarmos a história do passado, do povo de Israel, ou o povo de Deus, não vamos colocar o povo de Israel, que muitas denominações religiosas cometem um erro crasso de dizer que não, isso foi escrito para os hebreus, isso aqui foi para os israelitas, isso aqui foi para os judeus, isso aqui foi para os cristãos primitivos. Quer dizer, para nós, o que foi escrito? Nós não estávamos lá. Então quer dizer que nada foi escrito para nós? Então aqui o apóstolo Paulo diz que todas as coisas ficaram registradas para quem? Para nós, foi para mim, que pertence ao povo de Deus. Então durante várias épocas o povo de Deus teve nomes diferentes. Para se ter uma ideia, houve uma altura que o povo de Deus era composto de 2 pessoas, Adão e Eva. Depois o povo de Deus foi composto de 4 pessoas, Adão, Eva, Caim, Abel. E mesmo assim, entre o povo de Deus, 25% não era convertido. Isso ali, do início. Agora imagine nos nossos dias, né? Depois de pecar já ter atuado durante tantos séculos, tantos milênios, não é? Mas foi escrito para nós, não é? Então, não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé,
Cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Notaram? Muitas pessoas dizem que, não, isso aqui foi escrito, o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos primitivos, porque eles tinham uma influência muito grande das nações circunvizinhas, e Deus queria então prepará-los para fazer o trabalho que eles fizeram. E é verdade. Deus escreveu isso para os cristãos primitivos. E Deus escreveu isso também para os cristãos que vieram a seguir, e a seguir, e a seguir, e chegou até nós. Mas especialmente, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele tem uma visão profética, quem sabe do tempo em que nós estamos a viver, e ele mesmo escreveu para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, que seriam tempos difíceis, os tempos finais, porque haveria uma hipocrisia marcante. E o que é hipocrisia? A aparência de piedade negando a eficácia dela. Isso é hipocrisia. E é claro que isso passou então a ser utilizado em outras questões, né? Utiliza-se o termo hipócrita para outras situações que não envolvam a religiosidade ou a religião. Mas a hipocrisia inicialmente era apontado para uma pessoa dizer que tinha a graça de Deus e tentar mostrar aos outros que tinha, mas no interior estava tudo corrompido. Então o apóstolo Paulo escreveu: tudo isso lhes aconteceu como exemplo, porque Deus permitiu que milhares de pessoas no passado perdessem a vida pela transgressão que cometeram, simplesmente porque Ele gosta de punir aquelas pessoas que não lhe obedecem? Não. Porque Ele quer mostrar que há uma diferença marcante entre servir a Deus e não servir. Obedecer a Deus e desobedecê-lo. Fazer experiência de crescimento espiritual com Deus ou viver em frieza e mornidão espiritual. Então ele diz, tudo isso aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Então o que aconteceu com o povo de Israel no passado? Deus se indignou de uma maneira muito marcante em relação àquilo que eles fizeram, conforme nós podemos ler em Hebreus capítulo 3, os versos 9 a 12 e também 16 e 17. Porque eles tentaram a Deus. Lembrando alguns episódios. Deus havia aberto o Mar Vermelho, eles passaram, né, uma manifestação maravilhosa de poder. Eles passaram, né, pelo mar em seco, saíram do outro lado, e logo em seguida eles já começaram a dizer, olha, era tão bom quando a gente sentava, né, vendo aquelas panelas do Egito, tinha ali os alhos, as cebolas, tinha os peixes, as carnes, e agora a gente só come esse vil maná, numa linguagem nossa, né? A gente só tem essa porcaria para comer. E o que era a porcaria que eles estavam dizendo? Era o pão dos anjos. Era o maná que Deus fazia com que caísse do céu. Eles não precisavam cultivar, eles não precisavam arar a terra para ter aquilo, não precisavam ter esforço nenhum. Era-lhes dado assim, como costumamos dizer, de mão beijada. E o que eles fizeram? Como costumamos dizer nossos dias, né? Cuspiram no prato e comiam. E aí Deus se acendeu contra eles. Mas tudo bem, então vamos ter aí um pouco de misericórdia, de compreensão, de benignidade. Eles estavam acostumados com essa dieta, então vamos dar a eles então, o que querem. Então Deus deu para eles, deu carne de comer, ficaram satisfeitos, ficaram muito sossegadinhos. Mas passou algumas semanas e lá está de novo o povo a dizer, nós queremos comer carne, não queremos essa porcaria que cai do céu, queremos carne. Deus falou, tudo bem. Então é assim, se vocês querem isso, então vocês vão ter carne. Vocês não vão ter carne para comer só um dia, como foi da outra vez. Nem para 2 dias, nem para 10 dias, nem para 20 dias, mas vão ter carne para comer durante 30 dias. E quando foi no outro dia, quando o sol começou a nascer, o que aconteceu? Um bando de cordonizes começou a invadir o arraial, mas era tanta cordonice que chegou a encher o arraial com quase 1 metro de altura, tanta cordonice que estava ali. E eles pegaram aquilo, determinaram o bicho e
começaram a preparar e comer, mas quando eles estavam com a carne nos dentes, aí Deus se acendeu de tal forma que milhares perderam a vida naquele momento. Por que Deus mostrou isso? Por que ficou isso registrado? Porque nós estamos vivendo num tempo onde muitas coisas que foi tolerada no passado devem ser agora tiradas da nossa vida, porque elas não nos preparam para termos uma percepção clara da vontade de Deus, dado o tempo difícil em que vivemos. Então aquilo ficou escrito e registrado para o nosso exemplo. E como o apóstolo Paulo diz no verso 10 do capítulo 10 de 1 Coríntios: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Nós não vivemos tempos de murmuração contra Deus. Não vivemos tempo de questionar a vontade de Deus. Não vivemos tempos de agora estar a colocar diante de Deus se realmente deve ser assim ou não. Se a palavra de Deus nos diz, se está escrito, devemos seguir. Não vivemos um tempo de questionar, vivemos um tempo de obedecer. E no passado, Deus permitiu que acontecessem essas coisas todas para ficar como nosso ensino, para ficar para a nossa instrução. Mas o que na verdade acontecia para que o povo ficasse então naquela situação tão difícil diante de Deus? O que realmente estava acontecendo? Nós sabemos, e devemos estar sempre cientes disso, que Satanás deseja frustrar todos os planos divinos. Quando você decide fazer a vontade de Deus, Satanás pensa, está na hora de pôr aquela tentação diante dessa pessoa. Porque Satanás tem um estojinho de tentações, né? Algumas tentações ficam ali bem guardadinhas. Para quando nós decidimos, tomamos a decisão sobre um assunto, ele fala, bom, essas tentações aqui já não vão resultar mais. Então eu vou apresentar essa nova, e depois mais aquela, e depois mais aquela. Então ele vai bambear numa, tropeçar noutra e vai cair naquela. Então vamos fazer aqui tudo preparadinho, que essa pessoa aí, ela está realmente querendo sair das minhas redes. Porque quando nós estamos ali, né, não vou dizer que nós estamos agarrados ao inimigo. Nós estamos ali só segurando assim um bocadinho, né? Para ele já está bom. Por que é que ele vai te pôr em alerta com tentações sérias, se ele consegue te prender com a tentação pequena? Percebe? Verdade. Se ele te traz uma tentação grande, você, opa, espera lá, não está mal. Está mal, tem que ficar alerta. Não. Então, tu sabe o que ele faz? Ele deixa ele preso com uma tentaçãozinha bem pequenininha, né? Aquela coisinha assim, você está ligado a ele, já está bom. Porque ele sabe que a amizade comum é inimizade com Deus. Você não precisa declarar-se inimigo de Deus para estar sob o poder de Satanás. Basta fazer amizade comum. Porque, por consequência, você vai se tornar um inimigo de Deus. Então, o que Satanás faz? Ele tenta te prender assim, só um bocadinho. Ele não precisa o corpo todo. Basta um dedinho e já está bom. Mas, de repente, você estuda a palavra de Deus, lê a história do passado, vê aquilo que está escrito, aprende e diz, espera lá, eu não posso me comprometer em nada com o inimigo. Eu tenho que me desprender. E agora você começa esse processo maravilhoso da libertação. E o que o inimigo faz? Bom, espera lá que eu tenho uma prenda para você. E aí vai lá e atua. Mas muitas vezes, o que o inimigo faz conosco chama-se o pecado da incredulidade. O que é ser um incrédulo? Ou um incrédulo? Aquela pessoa que não acredita. A palavra de Deus está a nos dizer e ela diz, tá bom. Então vamos fazer assim, olha. Essa parte aqui, vamos sublinhar, eu concordo. Essa aqui não, essa aqui não, essa não, essa não, essa não. Essa aqui eu concordo também. Essa aqui não, essa eu concordo. E, quer dizer, é incredulidade. Então Deus dizia, por meio do seu servo, Moisés, e o povo estava, não é bem assim não é bem assim não. Tinha lá um grupo de pessoas que acompanhavam os israelitas, que estavam sempre ali a tentar distorcer a vontade de Deus. Influenciava muitos. E incutia no coração dos israelitas
a desconfiança, fazia com que a confiança no Filho de Deus fosse destruída. Então, quando eles conseguiam destruir a confiança em Cristo, a confiança em Deus, o que acontecia? Eles perdiam também a confiança nos líderes que Deus havia instituído para eles, perdiam a confiança na forma de culto que Deus havia instituído para eles, perdiam a confiança nos que serviam a Deus como companheiros de luta, ficavam pessoas à mercê do engano. Então, algumas daquelas pessoas estavam sempre a trazer dificuldades. E nos dias de hoje não é diferente. A palavra de Deus está diante de nós bem clara, a dizer-nos o que devemos fazer. Já no passado, Deus disse no intermédio do ministério de Samuel: importa mais obedecer do que fazer sacrifícios. O que hoje em dia se prega na maioria das igrejas: faça sacrifícios que Deus vai te prosperar. E quando é que fala da obediência? A gente não se ouve falar disso. Não ouvimos falar sobre obediência. Aqueles que pregam obediência também não pregam como a palavra de Deus nos ensina, porque Jesus mostrou-nos como devemos ser obedientes. Ele disse: quer entrar na vida, guarda os mandamentos. São João capítulo 15, verso 14, ele diz: vocês vão ser meus amigos, fizeram o quê? Se guardarem os meus mandamentos. São João 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, ele está sempre ali a mostrar como é que nós devemos apresentar diante de Deus a nossa confiança através da obediência. Mas, hoje em dia, a questão da obediência está completamente esquecida. Está escondida ou está coberta por uma teoria chamada teoria da prosperidade, ou aquela situação de não importa, você simplesmente basta aceitar Jesus no coração e já a sua vida vai se resolver toda. E a pergunta que eu faço é o seguinte: se eu, quando aceito Jesus, todas as coisas à minha volta melhoram, aceitar Jesus fez o que em mim? Percebe? Muitas pessoas dizem: eu antes tinha, minha família tinha muitos problemas, tinha filho na droga, tinha marido que batia, tinha mulher que andava aí pela rua fazer coisas que eu nem imagino, tinha problemas no emprego, não tinha dinheiro, aí aceitei Jesus. Aí meu filho deixou a droga, meu marido deixou de ser violento, minha mulher passou a ser uma boa esposa, trabalhar como deve ser, lá no trabalho deixei de ter problema, passei a ter dinheiro. Quer dizer, quando uma pessoa aceita Jesus, transforma tudo em volta, não é? E com a pessoa, o que acontece? Nada. Quer dizer, tem que melhorar as circunstâncias para a pessoa se sentir bem quando aceita Jesus? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Não. O que a palavra de Deus nos ensina é que quando nós aceitamos Jesus, nós somos transformados. As coisas à nossa volta continuam igual, mas nós temos uma percepção diferente do que aconteceu. Por quê? Porque agora nós temos a nossa história com Deus. Continuamos a sofrer, quem sabe, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas agora nós temos uma história com Deus. E essa história vai nos motivar a fazer o quê? A confiar que o nosso comandante está conosco. E que aqui não é o meu ponto final. Aqui é apenas uma frase e o ponto final é a eternidade. Então aqui não importa, o que importa é no final. E há muitos que dizem: não, é aqui. O seu objetivo é esse aqui. E acabou. Quando na verdade não. Então havia muitas pessoas incrédulas no passado que também ficavam a dizer para o povo de Israel: vocês são bobo. Imagina, esse Moisés, olha só, nós estamos andando por aí, por esse deserto aí, Canaã para aquele lado de lá, ó, a gente tem que ir para lá, é para ali que a gente tem que ir para chegar aonde é a terra prometida. Mas estavam também a levar o povo a ter incredulidade contra Deus, a rejeitar o propósito de Deus, de dar-lhes o organismo saudável, através de uma alimentação saudável, para que fosse uma influência espiritual benéfica a todas as nações à volta, e dizer: não, mas olha, esse negócio aqui, olha, isso aqui a gente come isso aqui todo dia, não, vamos pedir carne, não, a gente quer carne, vamos pedir carne. E pediram, e tiveram teve um problema sério. Mas chegou uma situação tal, Deus se indignou-se tanto com o povo incrédulo, o povo que estava sempre a murmurar,
que ele disse: olha, já que vocês não confiaram na minha promessa, já que depois dos espias terem andado pela terra durante 40 dias, trazer as novidades da terra, mostrar, né, aqueles cachos de uva que 2 homens precisavam carregar, aquelas romãs enormes, mostrar que era uma terra realmente de fartura e prosperidade. Já que vocês não confiaram que aquela terra vos pertencia, ficaram com medo do relatório dos 10 que disseram que era terra gigante, que ninguém conseguia conquistar, então 40 dias espiaram a terra, por cada dia vocês terão um ano, por 40 anos vão peregrinar no deserto, até que essa geração incrédula, de coração ruim, pereça no deserto. Nenhum deles vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E assim aconteceu. Então, ao invés de eles estarem ali apenas algumas semanas na terra prometida, eles tiveram agora vários anos a jornada na terra do deserto. E aqueles que tentaram ir foram todos mortos. Ou morreram pelo fio da espada pelos inimigos, ou morreram no deserto sem ter a proteção de Deus, porque Deus é quem estava protegendo-os. O povo de Israel andou pelo deserto durante 40 anos. E a palavra de Deus afirma que não se lhes estragou o calçado, nem lhes envelheceu a roupa. E durante 40 anos eles tiveram maná para comer. Imagina que E maravilha. as nuvens também protegiam, né? Tinha nuvem, muito bem lembrado, tinha nuvem durante o dia para lhes trazer sombra e à noite coluna de fogo para trazer iluminação. Eles não tiveram falta de coisa alguma. Se houve alguma falta ali, foi falta de confiança no poder de Deus. E a confiança só falta quando esquecemos da história do passado. E é por isso que está tudo escrito. Está escrito para nós termos esperança. Está escrito para nossa instrução, para nosso ensino. Em relação, comparando ao que os israelitas faziam, temos a seguinte pergunta: fazemos bem em ser assim duvidosos? Por que deveríamos ser ingratos e desconfiados? Jesus é nosso amigo. Todo o céu está interessado em nosso bem-estar. E nossa ansiedade e nosso temor entristecem o Espírito Santo de Deus. Não devemos condescender com cuidados que apenas nos impacientam e fatigam, mas não nos auxiliam a suportar as provações. Nenhum lugar deve dar-se àquela desconfiança para com Deus que nos leva a fazer dos preparativos para as futuras necessidades a principal preocupação da vida, como se nossa felicidade consistisse nessas coisas terrestres. Há tantas pessoas preocupadas com aquilo que irão ter ou não irão ter, que esquecem de pôr a sua confiança em Deus. Esquecem de fazer com Deus um pacto de mútuo compromisso. Eu me comprometo com Deus em ser fiel, obediente e dar testemunho da sua fidelidade. E Deus se compromete conosco de quê? De não deixar que nada que precisamos venha a faltar. E a história do passado nos comprova isso. Nenhum dos servos de Deus, das servas de Deus do passado, que se comprometeram com Ele, tiveram falta do que precisavam. Agora a questão é: o que é que eu realmente preciso? Às vezes criamos tanta necessidade desnecessária, né? Notaram? Parece uma redundância. Necessidade desnecessária. E queremos que Deus nos supra essas pseudo-necessidades. E Ele sabe que isso não é bom para nós. Porque nós temos uma capacidade tremenda de aumentar sobremaneira aquilo que achamos que precisamos, quando na verdade não precisamos. O que nós precisamos é de fazer uma distinção clara entre que tipo de amizade é que nós queremos ter. Amizade com o mundo, o que significa inimizade com Deus, ou amizade com Deus, o que por consequência será também uma inimizade com o mundo. Em Amós capítulo 3 e o verso 3 tem ali uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andam. Se você estiver de acordo com as coisas de Deus, o mundo não vai andar com você. Se você estiver de acordo com as coisas do mundo, Deus não vai andar com você. É claro que Deus é tão misericordioso que vai te atrair.
A partir do momento que você põe a mão na consciência e pensa, mas o que é que eu estou fazendo comprometido com o mundo? Que escolha má que eu fiz? A partir desse momento, Deus vai lá te buscar. Ele está sempre ali, pronto. Mas nós estamos dispostos para Deus a caminhar pelo caminho do mundo. Deus está ali e espera, né? De repente, quando nós voltamos para Ele, Ele já está ali com a mão estendida. Vamos, o caminho é esse, o caminho da vida é por aqui. Vamos voltar. A volta é difícil também, mas é melhor do que ser destruído. E aí voltamos. Então a nossa fé, ou podemos dizer, nossa santa fé, clama separação. E às vezes nós somos tão apegados que nem esquecemos disso. Requer-se dos seguidores de Cristo que se separem do mundo e não toquem nada impuro, pois têm a promessa de serem filhos e filhas do Altíssimo, membros da família real. Mas se as condições não são atendidas, eles não alcançarão, não podem alcançar o cumprimento da promessa. Portanto, é necessário termos uma consciência do que significa comprometimento com Deus. E é diariamente isso. Não é simplesmente uma questão de agora. Não é simplesmente uma questão de daqui a pouco. Não é simplesmente pensar, bom, mas eu já estou, estou assim, 98% comprometido com Deus, já está bom. Puxa, é muito. É só aquela coisinha, aquela outra ali que eu tenho, mas também Deus é tão bom que nem vai considerar isso. Será que não vai considerar mesmo? Ele traz tantas advertências, Ele mostra-nos de uma maneira tão clara que o inimigo é astuto. Ele é de tal forma sagaz, ele camufla tão bem as suas artimanhas, ele é tão dissimulado, que muitas vezes nós pensamos que não, que está bom assim. Porque ele sabe que ele não precisa te derrotar numa tentação grande. O que ele precisa é simplesmente te manter conectado com ele um bocadinho só. Se nós precisamos de 100 fios para nos conectar, 99 fios estão ligados a Deus e um está ligado a Satanás. Para Satanás está bom, porque ele sabe que esse único fio vai fazer com que os outros fiquem deteriorados, que os outros percam a força, que daqui a pouco os outros começam a arrebentar um a um, e cada um que arrebenta, que liga a Deus, vai ligando a ele, e vai ligando a ele, até que chega uma altura que ele dá um nó tão apertado na nossa consciência, na nossa espiritualidade, na nossa compreensão da vontade de Deus, que já ficamos bloqueados aquilo, já perdemos aquele maravilhoso poder chamado Espírito Santo, que é o que influencia a nossa mente. E esse pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é Ele que nos leva a Jesus. E é o que Satanás quer. Ele quer a pouco e pouco, ponto por ponto, cauterizando a nossa consciência, fazendo com que nós não sintamos a influência do Espírito Santo, para que nós então não sejamos resgatados por Deus. E Ele não precisa nos convencer completamente a sermos pecadores a 100%. Para Ele basta que nós tenhamos ali um pontozinho apenas. Ele sabe que esse pontozinho é o suficiente para nos afastar de Deus, para crescer no nosso coração na inimizade com Deus, para contaminar a nossa vida. Então, o que foi escrito no passado, ficou escrito para a nossa instrução. E o apóstolo Paulo dá-nos um conselho que é maravilhoso. Se você quiser conferir essa importante afirmação, leia em Tiago, capítulo 4, verso 4. Não é eu a falar, é o próprio Deus. Diz assim: infiéis, ou, em outras palavras, adúlteros e adúlteras, porque Deus considera o contato com o mundo como se fosse mesmo um pecado adultério. Então ele diz: infiéis ou adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. O que Deus vai fazer com seus inimigos? Vai levar todos para o céu, vai levar para o paraíso, É isso que Deus vai fazer com seus inimigos? É isso que Deus vai fazer com aqueles que se põem como seus inimigos? Percebe? E é uma questão de escolha. Nós podemos escolher: não, eu vou vencer. Não, tá bom assim. Deus tem misericórdia. É o que Satanás quer que você pense. Ele é dissimulado. Então veja só.
nós devemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Agora, eu olho para o meu irmão, que está do meu lado, e começo a pensar, bom, esse aí, olha, deve ser daqueles que acham que é santo, mas tem lá uma ligação com Satanás. Não é esse tipo de trabalho que eu devo fazer. É o trabalho que está em 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso 5. Veja só o que diz. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou já não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que nós não fomos reprovados. Nesse momento, enquanto a porta da graça ainda está aberta, nós não fomos reprovados. E Deus nos convida a fazer um trabalho de separação, a fazer uma etapa marcante em nossa vida. Assim como no passado aconteceu com Israel. A história de Israel, da libertação, foi marcada no início com a abertura do Mar Vermelho. Não é mesmo? Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho em seco. E o cumprimento da promessa da entrada na Canaã foi marcado pelo quê? Lembra-se? Quem se lembra? O que aconteceu para marcar o fim da peregrinação e o começo da tomada de posse da terra prometida? Foi também uma abertura, mas dessa vez do Rio Jordão. Deus fez com que o Rio Jordão parasse, eles atravessaram em seco, depois o Rio Jordão voltou a correr. E é interessante que historiadores identificaram entre literaturas de povos daquela região um transbordo do Jordão fora de hora, fora de época. Porque imagina, o mar é o mar, não é? O mar abriu, tudo bem, uma parte para outra parte para cá. Mas o rio corre, certo? Quer dizer, se o rio abriu para que eles passassem, uma parte do rio escoou a água, secou. Outra parte do rio acumulou água, ficou represado. Então, há registros de haver uma enchente do Jordão fora de época e haver também uma seca do Jordão fora de época, porque o Jordão tinha a altura do seu transbordo e aquilo foi fora de época. Então foi marcante a entrada do povo de Israel na Canaã terrestre. Muitos já haviam esquecido a manifestação do poder de Deus que os seus pais contaram, porque Deus disse que daqueles que atravessaram o Mar Vermelho, nenhum iria entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E é interessante que Moisés só pecou depois, não é? Moisés foi pecar muitos anos depois. Mas por que Deus não incluiu o nome dele? Deus sabe o futuro, não é? Deus podia dizer, só vão entrar Moisés, Josué e Caleb. Mas por que falou só Josué e Caleb? Por que não falou Moisés? Porque Deus sabia que Moisés ia ter uma recompensa diferente. Mas só entrou mesmo na Canaã terrestre Josué e Caleb. E é claro, suas famílias. Daqueles que tinham menos de 20 anos para baixo, permaneceram vivos. Os que tinham 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Então Deus usou de uma providência maravilhosa de abrir o Rio Jordão para que o povo de Israel entrasse na terra prometida em seco. Vocês podem ler esse acontecimento, a abertura do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versos 21 até 30, e a abertura do Rio Jordão em Josué capítulo 3, os versos 15 a 17 e também 4 a 18. Por que Deus fez isso pelo povo de Israel? Por que abriu também o Rio Jordão? Para que aqueles que não presenciaram a manifestação do poder de Deus na abertura do Mar Vermelho pudessem ter ali uma ideia do que foi a maravilhosa abertura do Mar Vermelho. Ver que realmente Deus estava com eles e tinha poder. Manifestar a sua glória para que eles não viessem a cometer o mesmo erro que seus pais cometeram no deserto e lá morreram. E por que muitas vezes nós ficamos agarrados na abertura do Mar Vermelho? Há alturas em nossa vida que Deus se manifesta de uma maneira mesmo ali marcante. Ficou visível que Ele declarou-se a nós. Mas há alturas que Ele se declara de uma forma menor.
às vezes se declara apenas pela sua palavra. E nós dizemos, não, assim não, eu quero mesmo algo assim que eu sinta, que eu note. E às vezes eu digo, não, se você quiser, você vai crer pelo que está sendo dito. E é a lição da parábola do rico e Lázaro. Aquela parábola, o único propósito dessa parábola é ensinar que nós devemos aceitar o que está escrito pelos profetas. É a lição de que, não, mesmo que Deus diz, mesmo que venham alguns dos mortos a falar, mesmo que venha um anjo, ou mesmo que venha um dos profetas do passado, quem não quer acreditar na palavra de Deus não vai acreditar nem que seja um anjo a falar. Então, se você quiser acreditar, você vai acreditar na história que foi escrita para o nosso ensino e para a nossa esperança. Se no passado houve incredulidade, murmuração e rebelião, e se isso excluiu o povo de Israel, excluiu muitos, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas de entrar na Canaã terrestre, não foi porque Deus falhou nas suas promessas. E se hoje muitos desanimam-se e perdem a fé, e perdem o privilégio de poder entrar na Canaã celestial, aquela que Moisés foi convidado a entrar, recompensa muito maior que os demais, não é? Não devemos de forma alguma pôr de parte as promessas de Deus. Não houve falta nas promessas de Deus. Houve falta na confiança que tivemos nessas promessas. E como é que nós podemos ter aumentada essa nossa confiança? Há algumas maneiras de conseguirmos isso. Em primeiro lugar, olhar a história do passado. Deus nunca falhou Nem falhará. e não falhará. Faça experiência com Deus. Marque a sua história com Deus. Comece agora a marcar a sua história com Deus, se ainda não fez essa história marcando. Mas lembre-se que na história também tem advertências. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus, ou seja, nem no Israel do passado, nem no Israel moderno. São a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Deus já podia ter há muito tempo concluído o processo de seleção das pessoas que vão ser salvas. Mas se Ele não fez, é por misericórdia minha. É por misericórdia sim. Porque enquanto nós estivermos aí apegados à incredulidade, ao mundanismo, falta de consagração e contenda entre irmãos, por coisas às vezes até insignificantes, ou mesmo por coisas importantes, não importa, nós não estaremos prontos para viver na comunidade celestial. Mas isso há de acontecer, comigo ou sem mim. Se eu me preparar, lá estarei na Canaã celestial. Se eu não me preparar, vou ter uma perda tremenda. Mas é importante que eu confie em Cristo. É importante que eu atenda o que está na Bíblia. Que o meu guia da vida seja a Bíblia. Que eu sempre pergunto, o que diz a Bíblia? Alguns perguntam, mas pensam, espera lá, mas isso aqui... Não, isso aqui não está bom. Isso aqui, vamos mudar para isso aqui. Olha, não, isso aqui, mas isso é para o povo do passado. Vamos mudar. Querem aperfeiçoar a Bíblia. O que conseguem é destruir-se a si e levar outros à destruição. Nós devemos nos manter onde está escrito. Perguntarmos sempre o que diz a Bíblia e confiarmos sempre em Cristo. Pois isso é o que vai nos trazer força para enfrentarmos todas as circunstâncias da nossa vida, para enfrentar as tentações, para nos prepararmos para entrarmos na Canaã celestial. Que o exemplo do povo passado seja sempre vivo em nossa mente, para confiarmos em Deus, pois suas promessas jamais falharão. Amém. Dizemos ao Senhor esta mensagem que nos trouxe, que não é por ser disponibilizado para trazê-la para nós. E chegou o momento de podemos trazer a nossa gratidão ao Senhor, podemos trazer a nossa oferta de gratidão a Deus. Neste momento temos a oportunidade, enquanto cantamos a estrofe do hino 240, Confio em Cristo, de trazer a nossa oferta voluntária ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos concedeu durante a semana.
Que o Senhor possa abençoar estas ofertas e que vamos aos restantes segundo as suas necessidades. Vamos terminar louvando ao Senhor com o hino número 458, que diz a Bíblia.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por teu cuidado, por estarmos aqui e pedimos que conceda-nos a tua graça, teu Santo e Bom Espírito, para que possamos compreender as palavras que o Senhor nos dirige, possamos pô-las em prática em nossas vidas e possamos nos preparar para recebermos as promessas para esse tempo, para esse momento, e também as promessas maravilhosas para o futuro. Queremos pedir que perdoe nossas faltas, nossos pecados, nossas negligências, aquilo que temos deixado de fazer ou temos feito que não é do teu agrado. Pedimos que perdoe muitas vezes a incredulidade que temos, muitas vezes a falta de domínio próprio, a falta de vontade de lidar de maneira branda, mansa e suave com as questões dos nossos companheiros de luta e jornada. Enfim, queremos pedir que conceda-nos cada dia maior graça e poder do Espírito Santo em nossas vidas, para nos prepararmos para termos um caráter digno das mansões celestiais. Queremos pedir que abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento, pedimos que abençoe a todos que estão aqui presentes, as famílias que estão aqui representadas, pedimos que as tuas bênçãos possam alcançar cada pessoa segundo aquilo que elas realmente precisam, segundo aquilo que o Senhor sabe para elas são melhor. Fique conosco, dá-nos sempre a tua graça, perdoa nossos falsos pecados, é o que pedimos, em nome e por amor de Senhor Jesus. Amém. Sintamos concluídos os nossos trabalhos e a paz e a graça do Senhor sejam connosco. Amém. Estamos despedidos então, até ao próximo sábado. 9 horas e 30 minutos com o estudo da vida de Paulo e depois às 11 horas com o culto. Você